Tudo bem, queridos alunos? Vamos aqui começar mais uma videoaula do Bacharel em Teologia, Faculdade de Teologia CMA, né, com alguns ruídozinhos, mas as aulas estão continuando aí, graças a Deus, sempre com um grande esforço de todo mundo, inclusive de vocês, de aprender numa nova forma. Nós hoje estaremos falando do modalismo, livro Manual de Apologética Cristã, de Ezequias Soares. O modalismo, hoje eu vou falar do modalismo, falar um pouquinho do unicitismo, né? Para a gente poder resumir, para a gente terminar o livro direitinho, não vai ter uma necessidade de falar, porque o modalismo em si, você entendendo ele, você vai entender o unicentismo. Então, o modalismo cristão, ele vai começar na página 315 e terá a sua conclusão, começando-a na página 328. Terminando também, porque o movimento unicentista moderno começa na página 329. Então, da página 315 a 328, a gente vai trabalhar aí hoje sobre o modalismo. O modalismo, ele é um ato também conhecido como a cristologia da unidade. É como os teólogos logo no princípio do cristianismo, para defender a divindade de Cristo e também para defender a unidade de Deus, eles acabaram subtraindo de alguma forma algumas pessoas da Santíssima Trindade, fazendo com que estas pessoas passassem a ser representações no decorrer do tempo. Essas representações, então, elas passam a se transformar não em pessoas e não em deuses, mas maneiras pela qual Deus assim teria se manifestado à humanidade. É bem certo que a teologia cristã, ela defende a unidade de Deus, como também a divindade de Cristo. Inclusive, é isto que nos difere das outras duas religiões monoteístas, que no caso é o judaísmo e o islamismo, que acabam não nos julgando, acaba nos tendo como não monoteísta, e sim trideístas, porque o conceito de trindade, tanto dentro do judaísmo como dentro do islamismo, acaba não sendo muito bem aceito. O modalismo também ele é conhecido como monarquianismo. Monarquianismo, ele acaba considerando um encontro, né? Deus acabar trabalhando da maneira de modos ou manifestações no decorrer do tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, seguindo esse ponto de vista, acaba entendendo que toda a deidade habitou em Cristo desde sua encarnação. Então, para eles, Cristo, naquele momento, era vero Deus, completamente Deus. E fora de Cristo, não há Deus, não existe um outro Deus. Os termos Pai e Filho estão sendo usados unicamente para trazer uma distinção à transcendência de Deus e à sua encarnação, que é a imanência de Deus. O cristianismo ele acredita num Deus que não é apenas transcendente, aonde não habita em meio aos seres humanos, mas também acredita num Deus imanente, aonde essa imanência ela é provocada dentro de um ponto de vista da clareza do pensamento humano, que traz a encarnação de Cristo. Por fim, uma vez que Deus é Espírito e sustenta-se que o Espírito Santo não se deve ser entendido como entidade separada para descrever Deus ou a ação de Deus, os monarquistas, modalistas, acabam acreditando que o Espírito Santo seria uma força ativa de Deus,
a operação. Toda vez que Deus opera num local, então o Espírito Santo acaba operando. E assim é como se falasse, o Espírito Santo agiu, mas o Espírito Santo não seria uma pessoa dentro do modalismo, seria apenas um ato de manifestação da vontade de Deus ou da operação divina. Então, dentro disto, a divindade de Jesus acaba sendo estendida dentro das manifestações de Javé, que é o Deus do Antigo Testamento, em carne no Novo Testamento. Então, por esta razão, eles acham adequado atribuir também todo o culto apropriado somente a Deus, a Jesus. Então, para o sentido, né, claro, da sua adoração, a adoração seria unicamente a Jesus Cristo, e não ao Pai e ao Espírito Santo, apenas ao Filho, já que o Filho é o próprio Deus encarnado. Se o Filho é o próprio Deus encarnado, se você então enxerga figuras além da pessoa de Deus, dentro desse ponto de vista, você está enxergando nada mais e nada menos do que outros deuses, trazendo então um sentido de idolatria ou até mesmo de pensamento fora da unção de Deus. Existe um teólogo dentro da igreja, Adolf van Harnack, que ele utiliza pela primeira vez o termo modalismo para descrever uma doutrina que se acreditava no final do século II, no século III, né, que trazia esse período dentro dos cristãos mais primitivos, dentro dos primeiros cristãos ou da segunda geração de cristãos, que eles estavam tentando esclarecer a sua opinião ou até mesmo a relação entre o Deus Pai, o Espírito Santo e o Filho, né? E acabam estes preocupados em defender a unidade absoluta de Deus. Então, um modalismo com Neetus, né, que é um dos pensadores, também você pode ler dentro dos livros de história da teologia cristã, que vai falar também de Praxeias e Sabélios, ele vai explicar a divindade de Jesus Cristo e o Espírito Santo como um único ato de manifestação de Deus, que vai atuar dentro das seguintes manifestações ou diferença. Se pode encontrar pelo menos 3 para que possa assim enxergar. A primeira é Deus revelado como Criador e Legislador. Esse Deus é chamado de Pai, que é o Deus do Antigo Testamento. Não confundam com demiurgo, tá? É outro tipo de pensamento teológico. Então esse Deus acaba sendo pensado como Pai, porque é aquele que controla, é aquele que atua, é aquele que vai exercer dentro de uma sociedade patriarcal o seu comando de legislar, de cuidar, de fazer e etc. Vimos também o Deus revelado como Salvador, nesse caso o Filho porque seria o sentido lógico do pensamento, o aflorismo a trazer aquele que viria cumprir a vontade. Então, quem é que cumpre a vontade seria o Filho obediente. Então é esse Filho que é expresso na pessoa de Jesus Cristo, né? E o Deus revelado como aquele que santifica, que convence para a vida eterna. Logo, esse deveria ser um que não teria influência da carne. Então seria o Espírito. Então o Espírito Santo é aquele que atua dentro da ação do homem para que pudesse o elevá-lo dentro de um sentimento mais espiritual, mais augusto, dentro de um sentimento onde que ele pudesse encontrar toda a clareza de um pensamento divino. Então é o encontro do humano com aquilo que é espiritual. Mas, contudo, quando olhamos e enxergamos tal pensamento, este pensamento ele não é mais um pensamento de 3 pessoas, mas de uma única pessoa que se manifesta de forma diferente.
Já no século IV, um consenso havia se desenvolvendo no favor da doutrina da Trindade, e o modalismo geralmente já era considerado como uma heresia, que é o que nós iremos ver no segundo vídeo.